Bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Nossa comunidade no WhatsApp tem muito mais conteúdo para você que está presencialmente e você que nos assiste pelo YouTube e pode participar da nossa comunidade. O nosso contato para dúvidas, sugestões de assuntos e temas que nós abordamos no dia a dia no nossa casa espírita, você pode encaminhar através do WhatsApp código 13 98130 8408. E no rodapé do nosso vídeo vai aparecer o nosso número do Pix. Dentro da sua possibilidade, o que você puder auxiliar a nossa casa, você estará nos ajudando muito. Somos intermediários da sua caridade. E também é importante que nós tenhamos dentro de nós a consciência de vivermos melhor. Então vamos nos acomodando em nossas cadeiras, agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, a oportunidade de estarmos reunidos na noite da tarde de hoje e vamos à prece que Cristo nos trouxe no Sermão da Montanha. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Tem algumas histórias de Chico Xavier muito interessante para que nós tenhamos consciência de que todos que habitam um planeta de provas e expiação como nós, não somos espíritos perfeitos. Por mais evoluídos que podemos ser, um mais do que o outro, mais esclarecidos que podemos ser, um mais do que o outro, mas os sentimentos humanos ainda afloram no nosso coração. Chico Xavier, ele ficava até altas horas, de segunda a domingo, como a nossa casa aqui no nosso centro espírita. Até no dia de Natal, dia de Ano Novo, ele trabalhava, e nós também. Porque como nós costumamos falar, dor e obsessor não tira férias. E também nós não podemos tirar. Os trabalhadores do bem não podem se afastar. Podem se substituir. Alguns descansam, outros ficam de plantão trabalhando. Mas fechar a casa espírita é fechar a porta para o socorro. Mas Chico Xavier mantinha essa tradição de trabalhar constantemente. E ele ficava até altas horas da madrugada no centro espírita dele, no Luiz Gonzaga, né? E aí ele atendia muitas pessoas e como ele chegava em casa, descansava e ficava pouco, atendia muitas pessoas durante o dia também, ele não tinha muitos amigos assim do dia a dia. Ele tinha várias pessoas, mas amigos íntimos assim muito poucos. E certa vez ele foi presenteado por um cachorrinho, um animalzinho, que era a sua companhia, a sua alegria. E toda vez que ele chegava do centro espírita, ele brincava com o animalzinho. Ao despertar, quando ele acordava, ele também se alegrava com o animalzinho, tratava bem, cuidava bem do animalzinho, era seu companheirão, porque tinha muitas pessoas que o envolviam, mas poucos tinham intimidade com ele. Eram muitos poucos. Então, Chico tratava muito bem esse animalzinho. Esse animalzinho, o tempo foi passando e foi adoecendo. E Chico começou a ficar triste, cabisbaixo, porque ele se apegava muito nesse animal. E sempre sofrendo, os vizinhos comentavam, porque ele era muito famoso onde ele morava, né? E aí as pessoas comentavam que ele estava triste. Mas tudo bem, as pessoas, alguns queriam ajudar a amenizar a tristeza, mas como amenizar a tristeza? Se era um caso normal da existência, a doença e o desencarne, tanto de humanos como de animais também. E Chico estava muito triste. Uma vizinha, que não tinha má intenção, mas mal orientada, pegou e falou: deixa que eu vou acabar com o sofrimento do Chico Xavier. E jogou pelo muro um pouco de ração para o animal. E nessa ração continha chumbinho. E o animal morreu, poucas horas depois de comer a alimentação. Chico Xavier
ao chegar em casa e ver o cachorro desfalecido, fica horrorizado com aquela situação. E fica muito preocupado, triste com a morte do cachorrinho, mas achando que era uma coisa natural, simplesmente se despediu do animal e o animal foi enterrado normalmente. Mas ele continuou triste. Até que uma outra vizinha chegou para ele e comentou: olha, quem antecipou a morte do cachorrinho foi a vizinha do lado, a tal pessoa. E Chico ficou muito bravo com isso, porque nós, espíritas, sabemos que nós não podemos interromper a morte de ninguém. Nós não podemos interceder nem pelo aborto, nem pela eutanásia, com o desencarne de ninguém, porque nós estaremos derrogando as leis de Deus. Então, e ele ficou muito triste, porque ele gostava muito daquele animal. E ele ficou bravo com a vizinha, muito magoado mesmo, por ela ter matado o animal, que poderia até, porque naquela época não tinha muitos recursos, mas até alguns veterinários, amigos, simpatizantes de Chico, poderiam cuidar dele e prorrogar a sua existência. Mas ela antecipou a morte do cachorrinho de Chico. E Chico foi trabalhar, dia após dia, no centro espírita, e sofrendo aquela sensação negativa por aquela senhora que estava ao seu lado e, na ignorância, até antecipou o desencarne do seu animalzinho. Até que certa vez aparece para ele Emmanuel e fala: Chico, você precisa tirar essa nuvem negra do seu coração, esse sentimento de mágoa que você está com relação à sua vizinha, do seu coração, porque os seus trabalhos aqui não estão bem. Você não está executando com amor e com dedicação o trabalho que você escolheu e que você se comprometeu a fazer. Você está deixando a desejar a qualidade nas suas tarefas. Aí Chico falou para ele: mas eu não consigo, meu irmão. Como é que eu faço para que eu tire de dentro de mim a mágoa que eu tenho dessa moça que não tinha nenhuma amizade comigo, porque ela não frequentava o centro espírita do Chico. Ela não tinha amizade com o Chico. Ela simplesmente ficou sabendo do sofrimento, foi lá e matou o cachorro, porque inclusive o cachorro perturbava ela com os latidos. Enquanto o Chico estava no centro espírita, a noite toda o cachorro ficava latindo e a perturbava. Então a gente não sabe se realmente ela quis sanar a dor do Chico ou fazer o silêncio que ela queria para dormir. Então, Chico muito magoado, Emmanuel chega para ele e fala: olha, eu tenho um remédio para que você acabe com sua mágoa. E Chico falou: como que eu faço isso? Falou: pesquise com os outros vizinhos que têm amizade com ela, porque você não tem, ele não conversava com a vizinha, não tinha muito contato com ela, né? Pesquise o que ela mais precisa e dê para ela. Chico falou: o quê? Eu vou ter que dar um presente para uma pessoa que matou meu único amigo? Eu vou ter que presentear uma pessoa que acabou com a minha alegria? Como é que eu vou fazer isso? E Emmanuel falou: faça isso, que você vai ver o resultado. E Chico pesquisou. E a senhora que morava do lado, que matou o cachorro, ela era costureira. E as pessoas que iam na casa dela, também alguns iam no centro espírita do Chico, falavam para ele: olha, ela precisa de uma máquina de costura nova, porque a máquina dela está muito antiga e ela não consegue trabalhar direito. E Chico era funcionário da agricultura, do Ministério da Agricultura, ele era datilógrafo. E ele, aposentado, recebia um salário mínimo. Mas mesmo assim, com a ordem de Emmanuel, ele foi numa loja e viu o preço da máquina de costura, que seria ideal para a pessoa, né, que falaram qual era a máquina que ela estava usando, e falou: eu não tenho condições de comprar, mas tudo bem. Chegou lá, fez o crediário, parcelou em 10 encarnações, porque naquela encarnação, com certeza, ele não ia conseguir pagar. E aí, comprou a máquina e levou, junto com os carregadores da loja, até a porta da casa da senhora. E entregou para a senhora aquela máquina. E aí ele olhou para o Chico, deu um abraço enorme nele, e Chico, pela sua vidência, porque ele tinha quase todas as faculdades mediúnicas, né? Não tinha todas, mas tinha quase todas as faculdades mediúnicas, viu uma nuvem negra sair de dentro dele e se dissipar no ar. Era mágoa. Aí ele olha para o lado, Emmanuel, que aparece para ele, mas a vizinha não enxerga, olha para ele e diz: está vendo, Chico? Essa é a orientação, esse é o remédio que o nosso irmão maior, Jesus,
mandou dar para você tomar. Faça o bem a quem te prejudica. E Chico ficou maravilhado com aquilo, voltou para casa em paz, com tranquilidade, com harmonia, e tirou de dentro de si o ódio, o rancor e a mágoa. E é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. É um ensinamento para nós. Quando nós fazemos o bem, como Jesus falava, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quando nós paramos de julgar, de criticar, de condenar, de atacar as pessoas, tudo dentro de nós e na nossa existência se modifica. Por isso a gente não pode se apegar na mágoa. A mágoa nos impede de executar os nossos trabalhos. O sentimento negativo, o ódio, o rancor, a mágoa, os sentimentos mais frios, nos impedem de executar altos sinos, alta evolução para a nossa existência. E nós vamos nos punindo cada vez mais, nos sentindo cada vez pior. Por isso a importância de nós fazermos como os adultos fazem com as crianças, que nada mais são que espíritos antigos, mas num corpo infantil. Se uma criança chega para nós e derruba alguma coisa em nós, nós vamos ficar com ódio dessa criança? Com raiva dessa criança? Alguns adultos desequilibrados ficam, mas a maioria que é sã, moralmente, intelectualmente, não vai se ofender. Então, quando nós agimos como adulto, espiritualmente falando, nós não nos ofendemos e não nos magoamos com ninguém e com nada. E quando nós temos consciência de que nós somos imperfeitos, trabalhando e interagindo com outros imperfeitos, nós não buscamos perfeição nos outros. Nós não queremos exigir dos outros qualidade que nem a gente tem. Porque se a gente fosse perfeito, como algumas pessoas falam, né? Inclusive no meio espírita, eu já estudei bastante, não preciso estudar mais. Está no planeta errado. Porque já deveria estar numa esfera crística, né? Já estudou bastante, não precisa estudar mais, já sabe tudo de espiritismo. Para que vai ficar num planeta de provas e expiações? Está no mundo errado. E pode ter certeza que você não é missionário, né? Porque missionário foi Jesus e alguns outros espíritos evoluídos que vieram aqui para a missão de evolução do planeta. Então, quando nós temos essa sinceridade de sermos humildes e aprendermos no dia a dia com o nosso semelhante, não exigimos do nosso companheiro santidade. Não exigimos da pessoa que convive com a gente perfeição. Porque sabemos que nós não temos santidade, sabemos que nós não somos perfeitos, ainda seremos um dia. Todos nós vamos alcançar altas esferas evolutivas. Mas, por enquanto, ainda somos imperfeitos interagindo com imperfeitos. E quando eu tenho essa consciência dentro de mim, eu não me magoo, porque eu não crio expectativa nas outras pessoas. Porque eu me magoo quando eu acredito que o outro é perfeito e não vai me magoar, não vai me ferir, não vai falar besteira, não vai fazer besteira, não vai me prejudicar de alguma maneira, não vai me decepcionar. É como as pessoas falam, eu me decepcionei com aquela pessoa. Você se decepcionou por uma imagem que você fez de santidade e qualidade daquela pessoa. Se você agisse e pensasse aquela pessoa, olhasse para aquela pessoa como um ser normal, você veria que ela tem defeitos e qualidades como todo mundo. E a qualquer momento ela iria fazer alguma coisa desagradável. Então você não iria se apegar em detalhes para se magoar. Quem se melindra, quem se magoa, são espíritos ainda apegados à matéria, cheio da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Quando nós estamos longe desses malefícios da humanidade, que as maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo, nós não nos melindramos, não nos magoamos, nós analisamos aquilo que é feito para nós. O que falam para nós, o que fazem para nós, o comportamento das pessoas, as palavras que elas nos dirigem, ao invés de nós nos atingir, nós vamos analisar. Aquilo tem ressonância para mim? Aquilo é útil para mim?
Aquilo tem qualidade na minha existência? Aquilo vai me servir para alguma coisa? Aí eu absorvo aquilo que foi falado para mim. Se não tiver ressonância para mim, ignoro. Isso é maturidade espiritual. Mas nós ainda vivemos na infantilidade, no melindre. É aquela criancinha que briga pela manta, pelo cobertorzinho dele, que a mãe pegou para lavar e ele fica desesperado com aquilo, porque tirou o melhor amiguinho dele. Essa infantilidade espiritual que nós, através da doutrina espírita, aprendemos. Porque estudando a doutrina espírita, nós estamos nos estudando, nos conhecendo como espíritos que somos e saímos dessa infantilidade espiritual. E adquirimos a questão do adulto, amadurecimento espiritual. E quando eu estou amadurecido espiritualmente, a pessoa fez alguma coisa que não foi boa, eu sei que ela vai ter que responder por aquilo, perante a própria consciência dela. Por isso eu não preciso me vingar, por isso eu não preciso pagar o mal com o mal, como nos ensina Jesus, por isso eu não preciso prejudicar as pessoas, por isso eu não preciso fazer nada de errado para as pessoas que caminham comigo. Por isso eu tenho que ter consciência sempre de como viver melhor com o meu semelhante, com as pessoas que estão ao meu lado. Então, nessa história de Chico Xavier, que nós contamos logo no começo da palestra, é importante que nós tenhamos consciência para não nos evadirmos da existência e não nos prejudicarmos a nossa vida com melindres, com orgulho, com vaidade, com egoísmo. É como o Chico Xavier, e o Emmanuel falou para ele, né? Crie couro de rinoceronte. Porque quando a gente cria couro de rinoceronte, nenhuma espitadela da vida vai nos afetar. E é isso que acontece com as pessoas amadurecidas espiritualmente. Elas não se deixam afetar por nada, elas não se deixam ter melindres por nada, elas simplesmente analisam aquilo que acontece com ela. Aquilo foi bom, aquilo foi útil, a pessoa vai responder por aquele mal que ela me fez e pela sua própria consciência. E se eu sei disso, eu não preciso me vingar, não preciso fazer nada de errado, eu não preciso atacar a pessoa, não preciso agredir a pessoa e não preciso sofrer com as coisas humanas, com sentimentos humanos. Então essa senhora que matou o cachorro de Chico Xavier é uma pessoa que fez, ou por maldade, ou querendo fazer o bem, ela vai responder com a sua própria consciência. Porque nós, ao contrário do que a gente pensa, nós não somos julgados por Deus, nem por Jesus, nem pelos espíritos amigos. Nós somos julgados pela nossa consciência. É na nossa consciência que está a lei de Deus. E na nossa consciência vai nos julgar não pelo que a gente fez, mas pela intenção do ato. Às vezes a gente comete barbaridade, mas a nossa intenção foi ajudar. Nossa intenção foi colaborar, nossa intenção foi ser útil. Às vezes a gente faz coisas que aparentemente são boas, mas a nossa intenção é deixar a pessoa dependendo da gente. A nossa intenção é humilhar a pessoa, a nossa intenção é mostrar que nós somos melhores que a pessoa. Então nós não somos julgados pelo que nós fazemos, e sim pela intenção que nós colocamos nas atitudes que temos. E quando nós temos essa consciência, nós não nos magoamos, como o Chico Xavier se magoou. A gente fala, poxa, mas Chico Xavier, aquele espírito evoluído? Sim, evoluído nessa última encarnação, mas nas outras encarnações ele não foi um espírito perfeito. Ele passou, como Jesus e como todos nós, por todo o trâmite encarnatório que nós passamos. Nós somos hoje melhor do que éramos ontem, e todos são assim, inclusive Chico Xavier. Então, se ele ainda trazia dentro de si algum sentimento humano de rancor, de mágoa, não de inveja e de maldade, porque isso já não fazia parte da sua existência, mas a mágoa sim. A gente vê nesse caso que Chico Xavier teve mágoa. E é casos verídicos, né? Que a gente vê amigos íntimos de Chico Xavier contando no dia a dia os causos de Chico Xavier. E é importante que nós saibamos que ele, um espírito tão bom, tão nobre para a última encarnação, tinha esse sentimento. E por que nós também não podemos tê-los?
E com isso, entender que nós temos esse sentimento de mágoa, rancor, melindres, e com isso nos corrigir. Porque se a gente fica dizendo que nós não temos isso, que nós não temos nada de errado, que quem tem errado é os outros, é como a pessoa que vai na casa espírita, assiste a palestra, isso é bom para não sei quem, isso é bom para não sei quem lá. Para ela não, para a pessoa não, é bom para os outros, mas é ela que está ouvindo, é a pessoa que está lá presente. Se ela está lá, nada acontece por acaso, que é para ela escutar, para ela se melhorar, para ela se transferir. Então, quando eu tenho a humildade de me conhecer, né, como dizia Sócrates, os precursor da doutrina espírita, e junto com Platão, né, conhece-te a ti mesmo. Então, quando eu tenho a oportunidade e a humildade de me conhecer, eu vou me deparar com os meus equívocos, com as minhas imposições de vida, com os meus erros vivencionais, e com isso eu vou me corrigindo cada vez melhor. Vou me corrigindo a ponto de não tê-los mais. Agora, se eu fico colocando tudo para debaixo do tapete, escondendo de mim a mágoa, escondendo de mim o melindre, escondendo de mim o orgulho e o egoísmo, aquilo nunca vai sair de mim. E eu nunca vou evoluir, eu nunca vou crescer, porque eu nunca vou me corrigir. Então, quando eu me entendo como uma pessoa frágil, que ainda precisa se corrigir, quando eu tenho a humildade de olhar para mim mesmo e ver que eu preciso me melhorar e preciso me conhecer, e que através da doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, eu estou me estudando, me conhecendo, aí eu me equilibro. Nada vai me atingir. E tudo que acontecer comigo não vai me abalar, não vou me ofender, não vou me melindrar, não vou ficar jogado, prostrado na cama, chorando, me lamentando, remoendo aquilo que fizeram para mim. Eu vou simplesmente analisar a situação, olhar se aquilo é correto ou não, se aquilo é positivo ou não para a minha existência e absorver aquilo ou desprezar aquilo. É isso que a doutrina espírita nos ensina, ao autoconhecimento. E quando eu me autoconheço, eu analiso as coisas. Não julgo as coisas, eu analiso as pessoas, não julgo as pessoas, porque às vezes a pessoa vem com uma situação para nós, e ela às vezes não sabe colocar aquela situação, a gente já condena de fato. A gente não sabe olhar, analisar. Às vezes a pessoa passa a vida inteira ao nosso lado, fazendo coisas boas. Ela comete um deslize na vida, aquele deslize a gente fala para ela a vida inteira. A gente não esquece daquilo, por isso a pessoa precisa reencarnar num outro corpo, para a gente parar de encher a paciência dela. Senão não aguenta. Imagina se ela reencarnasse no mesmo corpo. E a gente ficasse lá, você viu o que você fez da encarnação passada? Você viu o que você fez há 2, 3, 4, 5 encarnações? É assim que nós somos. Né? A gente não para. A gente se apega naquilo que é delituoso da pessoa, e não nas qualidades dela. Por isso Deus nos deu a oportunidade da reencarnação, e na reencarnação nós reencarnamos num outro corpo, para ninguém nos perceber. É claro que nós vamos nos identificar mais ou menos pela vibração, porque nós somos espíritos. E espírito é energia, espírito vibra, ele se equaliza no universo. E eu vou ter uma certa sensação de quem é essa pessoa pela vibração, mas eu não vou reconhecer porque ela está ligada a um outro corpo na próxima encarnação. Então eu não vou julgá-la. Mas eu não preciso ficar nessa situação de esperar a próxima encarnação para não julgar o meu semelhante. Eu posso fazer isso agora, analisando as coisas boas que ele fez. Analisando e levando em conta as milhares de coisas boas que ele fez e ignorando aquela derrapada que ele deu. Ignorando aquele deslize que ele deu. É isso que acontece com a gente. Mas a gente prioriza e somatiza e eleva aquilo que foi errado. E aquelas coisas todas boas se desmancham num castelo de areia. Acabam. A gente não leva em consideração. Então, nós precisamos mudar o nosso conceito de conviver um com o outro. Como o Chico Xavier, depois dessa lição de Emmanuel, com certeza ele se modificou. Ele sabia que tinha que pagar o bem, o mal com o bem.
ajudando o seu semelhante. Eu não preciso, como foi falado na mensagem que a gente passa todas as manhãs na nossa casa, no nosso canal, na mensagem de hoje, eu não preciso conviver com a pessoa, mas eu posso deixar de pensar e de emanar pensamentos negativos para ela, mandar vibrações negativas para ela, porque quando eu imagino, quando eu penso, eu crio formas pensamento. E é um estudo maravilhoso da Marlene Nobre. Quem puder assistir os vídeos da Marlene Nobre vai saber muito sobre formas pensamento. Então, nós vamos, quando eu penso, eu crio formas pensamento. E essas formas pensamento se impregnam na matéria, que é o ar. E eu direciono esse pensamento meu para a pessoa. Isso é vibração. Só que quando eu direciono aquele pensamento, uma boa parte do que eu vibrei vai ficar em mim. É como se eu atirasse carvão nos outros. Eu vou atirar carvão no outro, mas o carvão fica na minha roupa, fica em mim. E a vibração é a mesma coisa. Então, se eu penso coisas negativas do outro, o negativo que eu estou mandando para o outro, uma boa parte vai ficar em mim. E se eu penso positivo do outro, uma boa parte da vibração positiva que eu estou emanando para o outro, vai ficar em mim também. Por isso eu tenho que ter consciência, qualidade, conhecimento de mim mesmo, para eu saber como viver melhor. Por isso é importante que nós nos conheçamos, né? Por isso, através do nosso canal também, para quem não está presencialmente na nossa casa, não vai receber o magnetismo conosco, mas está vendo online essas gravações, nós recomendamos o Evangelho no Lar. E também assistir os nossos estudos que nós faremos na nossa casa, né? Também pelo YouTube também, para se auto-equilibrar também no dia a dia. Então vamos para as nossas vibrações. Vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, a oportunidade de estarmos reunidos na tarde de hoje e rogar aos benfeitores que estejam ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Que o Mestre Jesus entre pelas nossas casas e pelas casas daqueles que nós amamos e faça toda a meditação necessária para a limpeza do ambiente. Retire os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que, porventura, nós levamos para o nosso ambiente familiar ou eles levaram para o ambiente familiar deles em decorrência da nossa má vigilância, do nosso mau pensamento e do nosso mau comportamento. E que esses irmãos sejam levados a diversas casas de oração e lá tratados, reconduzidos à pátria espiritual e, quanto mais rápido possível, terem uma nova oportunidade na carne para evoluírem, crescerem e se tornarem espíritos felizes. E que os espíritos amigos de Jesus continuem na nossa casa, abençoando todos através do passe do magnetismo, a todos os seres vivos, encarnados e os desencarnados que estão lá, que nós não acreditamos às vezes que estão na nossa casa, mas estão aos nossos animais e às plantas. E que os benfeitores espirituais estejam conosco, onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. E lembrando que nesse sábado, nós teremos o último sábado do mês, nós vamos ter o cinema na nossa casa, né? Que é um filme que a gente passa e depois do filme a gente conversa sobre o filme, é como se fosse um estudo, né? Vai bater um papo sobre o filme para entender o conteúdo moral do filme. E também, enquanto nós vamos magnetizar a água, as águas que são trazidas para a magnetização, quando nós magnetizamos, aí nós temos aqui essa rifa dessa churrasqueira elétrica e quem quiser adquirir, enquanto estamos magnetizando a água, pode adquirir um número da rifa. Tenha uma excelente semana e até a palestra da noite, das 19 horas.